Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? A gente vai continuar a leitura de Jeremias, leremos os capítulos 3 e 4, e depois a gente vai ler o último capítulo da segunda carta de Pedro, capítulo 3. Então você, inclusive, pode deixar o seu comentário aí. Eu li 2 Pedro em 2024, tá bem? Vamos à nossa leitura, então, de Jeremias, capítulo 3. Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Então, o profeta aqui, em nome do Senhor, ele está dizendo que o que o povo está querendo fazer é comparável a isso. Uma mulher repudiada voltar, se tornar esposa de um outro homem, voltar para o primeiro marido. Levante os olhos aos lugares altos e veja onde você não se prostituiu. Na beira dos caminhos você se assentava à espera deles, como o árabe se assenta no deserto. E assim você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. É por isso que não tem chovido, e a chuva fora de época não veio. Mas você tem a fronte de prostituta e não quer se envergonhar. Não é fato que agora mesmo você me invoca, dizendo: Meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade. Conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até o fim? Sim, isso é o que você diz, mas comete maldade até não poder mais. Então aqui está sendo denunciada a hipocrisia do povo, né, em viver uma vida de maldade, de idolatria e querer de alguma forma voltar com o Senhor, né, voltar ao Senhor para obter as suas bênçãos. Nos dias do rei Josias, o Senhor me disse: Você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. Quando, por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. E aconteceu que, pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. O Senhor me disse: A rebelde Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Vá, pois, e proclame estas palavras para o lado do norte, dizendo: Volte, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconheça a sua maldade, reconheça que você transgrediu contra o Senhor seu Deus e que você se prostituiu com os estranhos debaixo de todas as árvores frondosas e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei, um de cada cidade e dois de cada família, e os levarei a Sião. Darei a vocês pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. E quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, a casa de Judá andará com a casa de Israel,
e elas virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos pais de vocês. Eu disse a mim mesmo, como eu gostaria de colocá-la entre os filhos e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de pai e não se desviaria de mim. Mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouve uma voz, o pranto e as súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu curarei as suas rebeliões. O povo rebelde, eis-nos aqui. Vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, não passa de ilusão o que vem das colinas, o barulho que vem das montanhas. Na verdade, a salvação de Israel está no Senhor nosso Deus. Mas desde a nossa juventude, a coisa vergonhosa devorou o trabalho dos nossos pais, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Devíamos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Então temos aqui denúncias da parte de Deus sobre a idolatria, sobre a atitude hipócrita de Israel em manter-se no mal e querer voltar-se para o Senhor. Vemos aqui o próprio Senhor, né, chamando o seu povo ao arrependimento. Né? E agora a gente segue para o capítulo 4. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo, sem jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo: tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração, homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade do que vocês fazem, e queime sem que haja quem o possa apagar. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém e digam: toquem a trombeta na terra, gritem bem alto, dizendo: reúnam-se e entremos nas cidades fortificadas. Levantem um estandarte, fujam e não se detenham no caminho, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Um leão já subiu do seu esconderijo, um destruidor das nações já partiu. Já deixou o seu lugar para fazer desta terra uma desolação, a fim de que as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. Por isso, vistam a roupa feita de pano de saco, lamentem e uivem, porque o furor da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e as autoridades perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas espantados. Então eu disse: ah, Senhor Deus, na verdade, enganaste completamente este povo e Jerusalém, dizendo: vocês terão paz, porque uma espada lhes penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e à cidade de Jerusalém: um vento abrasador vindo dos lugares altos do deserto sopra na direção da filha do meu povo, não para peneirar nem para limpar. Um vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis que o destruidor avança como as nuvens. Os seus carros de guerra são como a tempestade. Seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Leve a maldade do seu coração, ó Jerusalém, porque
para que você seja salva. Vou ler novamente o 14. Leve a maldade do seu coração, ó Jerusalém. Lave a maldade do seu coração, ó Jerusalém, para que você seja salva. Até quando você abrigará esses seus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan, anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim, são regiões ao norte de Israel. Anunciem isto às nações e proclamem contra Jerusalém. De uma terra longínqua, lá do norte, vêm sitiadores e levantam a voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. A sua conduta e as suas obras fizeram vir essas coisas sobre você, ó Jerusalém. A sua calamidade, que é amarga, atinge o seu coração. Ah, meu coração, meu coração. Aqui parecem ser palavras de Jeremias. Ah, meu coração, eu me contorço de dores, as paredes do meu coração se agita, não posso ficar calado, porque ouvi o som da trombeta e os gritos de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas, num momento foram rasgadas as suas lonas. Até quando terei de ver o estandarte do inimigo? Terei de ouvir o som da trombeta? O meu povo é insensato, eles não me conhecem, são filhos tolos, eles não têm entendimento, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todas as colinas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será devastada, porém não vou destruí-la completamente. Por isso a terra pranteará e os céus lá em cima escurecerão. Porque falei, resolvi, não mudo de ideia, nem volto atrás. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, todas as cidades fogem, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam abandonadas e já ninguém habita nelas. E você, cidade destruída, por que está fazendo isso? Por que se veste de escarlate, se enfeita com joias de ouro e se pinta em volta dos olhos? Se é em vão que você se embeleza, seus amantes a desprezam e querem matá-la, porque ouço um grito como de parturiente, uma angústia como da mulher que está dando à luz o seu primeiro filho. É o grito da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece diante dos assassinos. Esse capítulo já começa aqui a descrever o prenúncio da queda de Judá. O inimigo que vem sobre Judá e vai derrotar Judá é o Império Babilônico. Muito bem, agora vamos para o último capítulo da segunda carta de Pedro. Deixa eu confirmar, é isso aqui mesmo. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim, desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são difíceis de entender que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam na posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Esse capítulo fala de modo mais detido na questão escatológica da vinda de Jesus, da sua promessa e de como nós devemos estar preparados para esse dia. Esse dia, da perspectiva de Deus, não tardará e nós devemos nos manter preparados. Aqui ele fala que esse tempo, né, que parece demorado, esse tempo é o tempo de oportunidade de salvação. E que nós não devemos deturpar o que as Escrituras dizem, pelo contrário, devemos procurar entender as coisas que nela estão escritas. Então aqui temos as palavras do apóstolo Pedro, nos preparando para esse tempo final, né? Para que a gente não seja tomado de forma despreparada, né? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra, inspirada, inerrante, gloriosa, poderosa, palavra que instrui a mente, que transforma o coração.
Senhor Deus, dá-nos a perspectiva correta da vinda de Cristo Jesus. Que não tenhamos, ó Deus, a falsa impressão de que está demorando, mas, pelo contrário, que tenhamos em mente que o Senhor, ó Deus, tem tudo nas tuas mãos e o Senhor nem se atrasa, nem se adianta, mas o Senhor realiza os teus feitos no tempo devido. Senhor, ajuda-nos a nos preparar para esse dia final e sermos encontrados por Ti, sem mácula, sem culpa e em paz. Abençoa, Senhor, cada um dos meus queridos irmãos que tem caminhado comigo dia a dia na leitura bíblica, Senhor. Continua a falar ao nosso coração, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, um forte abraço, que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.